Boa noite para você de casa. Agora tem NTV News chegando. Motociclista morre e passageira fica gravemente ferida após caminhão avançar parada obrigatória. Sancionada a lei que promove a expansão do perímetro urbano em Patos de Minas. E você vai ver também. Moradores reclamam de falhas na iluminação pública em Patos de Minas. Cresce a procura por associações que oferecem proteção veicular. Unipan inaugura unidade de rede de atendimento em parceria com o Sebrae. Materiais arrecadados em campanha são entregues para famílias atingidas por enchente. Futebol, América vence nas penalidades e avança para a fase de grupos da Libertadores. Redicop faz entrega de carta de intenções com plano de ações para otimização de resultados. Boletim registra 98 novos casos de Covid-19. Pais de autistas pedem providências da Prefeitura na contratação de professores apoio. E vamos falar sobre os lançamentos dos aplicativos da NTV e do portal Patos Já. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que está no ar. Um motociclista morreu na tarde de hoje no bairro Guanabara ao ser atropelado por um caminhão que avançou a parada obrigatória. A esposa da vítima ficou gravemente ferida. O acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, na Avenida Luci Mesquita de Araújo, uma das mais movimentadas do bairro Guanabara, na zona oeste de Patos de Minas. Imagens de câmera de segurança flagraram o exato momento em que o acidente aconteceu. Dá para ver que o motociclista de 52 anos estava com a esposa quando prosseguia pela Avenida Luci Mesquita de Araújo e foi atingido pelo caminhão-baú pequeno que avançou a parada obrigatória. A mulher, ela caiu para um lado e o motociclista para o outro. Inclusive, o capacete foi arrancado da cabeça. Ele teria batido a cabeça no chão e falecido na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local para fazer os trabalhos técnicos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vão ser feitos exames para comprovar a causa da morte. A mulher do motociclista ficou bastante ferida. Ela teve fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida pelo SAMU até o hospital regional da cidade. João Lúcio, que morreu na hora, era corretor de imóveis em Patos de Minas. A moto em que ele estava regular. O caminhão também. Mesmo avançando a parada obrigatória, o motorista do caminhão não foi preso porque não fugiu do local do acidente. Ele deve responder por crime de trânsito em liberdade. Aqui no local, os moradores ficaram bastante revoltados com esse acidente, que, segundo eles, não é o primeiro que acontece. Eles pedem para que o local seja melhor sinalizado e que os motoristas respeitem essa sinalização de trânsito. Não tem horário, qualquer hora do dia, da noite, não tem hora não. Qualquer hora é perigoso. De noite, mais de madrugada, mais de madrugada não, das 11 horas da noite para frente é mais perigoso ainda. Porque aí o pessoal acha que não tem nada e aí não respeita mesmo. Aqui é muito complicado, não é a primeira vez que acontece um acidente, hoje, por exemplo, fatal, né? Aqui um moço que ia casar na mesma semana teve um acidente, ele estava indo para fazer foto do casamento, morreu. Aqui constantemente tem acidente. Nós precisamos de um semáforo urgente, antes que perca mais vidas. Nós já noticiamos aqui reclamações relacionadas à falta de iluminação pública em Patos de Minas. Mas apesar da indignação dos moradores, a situação continua ocorrendo em vários pontos da cidade. Provavelmente vocês estão tendo dificuldades em me ver. Isso porque alguns pontos na cidade de Patos de Minas estão com a iluminação ruim, como é o caso aqui da Orla da Lagoinha, em que muitas pessoas têm medo ao passar pelo local. Tá tudo sem luz. Vocês ficam todos com medo? É, a gente tem até medo de passar aqui de noite. Os irmãos Davi e Gabriel brincam na Orla da Lagoinha quase todos os dias e dizem sentir medo pela falta de iluminação. Muito ruim, as luzes aqui é ruim, porque aqui é muito escuro e aqui dá medo porque de noite, aquele banco ali, né, fica muitas pessoas sentadas ali que a gente não conhece. Aí dá medo. E você? Olha, é igual o Davi estava falando, dá muito medo. E às vezes a mãe não deixa a gente vir brincar, igual tem os nossos colegas. É igual lá na quadra, quando a gente vai jogar bola até umas 7 horas, 7h30, não tem como. Porque é muito escuro e por causa disso fica ruim.
Não dá, porque a gente gosta, é um hobby que a gente tem, andar de bicicleta, né? E você vem todos os dias? Sim, a maioria dos dias, porque é uma coisa boa da gente fazer. Além disso, os garotos contam que o problema não está somente na orla da lagoa, mas também na quadra em que jogam. Não tem iluminação, é perigoso a gente jogar, achar algum bicho, machucar. Porque é legal a gente jogar, a gente vem, junta uma galera e brinca. Não tá legal a gente jogar aqui. Em Patos de Minas, a situação está tão complicada que até na rua Major Gotti, que é uma das principais ruas da cidade, está sem iluminação. Inclusive, essas lâmpadas já foram trocadas pelas de LED, que em teoria teria uma melhor durabilidade. A maioria das ruas aí está sem iluminação nenhuma. A maioria, as lâmpadas estão queimadas. Aí você pega, aciona a CEMIG, né, para vir, para dar um jeito. Eles até vêm e parece que ruma, mas acontece que parece que não ruma direito, né? Que hoje em dia a maioria das lâmpadas aqui da cidade já é muito antiga. Sendo assim, Valmir Francisco faz um apelo para que o problema da falta de iluminação seja resolvido. Acho que na cidade eles têm que melhorar mais. Porque a gente também paga taxa de iluminação, né? A gente, e tem muitos lugares aí, hoje em dia está acontecendo muita coisa, né? E a pessoa transitando aí também, os pedestres, sujeita a roubo, a assalto, né? Que está muito na cidade, né? A Prefeitura informou que a partir de 21 de março, mais 2 equipes deverão reforçar os trabalhos de manutenção da iluminação pública. Segundo a nota, uma das novas equipes será direcionada para executar a iluminação na ilha e na orla da Lagoa Grande, local onde a fiação foi completamente furtada, de acordo com a Prefeitura. Os materiais necessários ao serviço estão em fase final de aquisição. Depois do intervalo aqui no News, cresce a procura por associações que oferecem proteção veicular. Unipan inaugura unidade de rede de atendimento. Aqui tem Sebrae. Muitos proprietários de veículos têm buscado as associações e cooperativas como alternativa às tradicionais companhias de seguro. Esse tipo de proteção cresceu 22% no ano passado, mas é preciso ficar atento a alguns cuidados antes de contratar o serviço. Ofertas tem aos montes na internet. Os preços e benefícios sempre estão em destaque. São cerca de 4.500 associações e cooperativas de proteção veicular em atuação no Brasil. Os preços e os serviços atraíram Lorena. Foi um serviço que me surpreendeu muito, porque eu tive uma ótima prestação de serviço por parte da associação em que eu estive. Na verdade, a gente finalizou o vínculo agora, porque o meu carro foi furtado, e aí eu tive o recebimento da indenização. E depois disso, eu desvinculei, né? No seguro, você paga anualmente por uma apólice, que é um contrato com regras regidas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que é um órgão oficial do governo. Em caso de acidente com perda total do carro ou roubo, a seguradora tem até 30 dias para fazer o pagamento integral da indenização. Já nas associações, o proprietário entra para uma espécie de vaquinha. Ele paga uma mensalidade cujo valor vai ajudar a custear os danos que outros clientes dentro da associação possam ter. Não há regulamentação oficial do serviço, nem contrato padrão. A forma como a associação vai indenizar o cliente varia de acordo com o que foi assinado. Fernanda já trabalhou com associações e agora está do outro lado. Tem uma empresa de corretagem de seguros. Ela diz que tem associações sérias, mas é bom tomar cuidado. A seguradora ela tem um fundo de reserva que é monitorado pela SUSEP. A associação ela já não é regulamentada pela SUSEP, então esse fundo de reserva é controlado entre eles, né, que são associados. Lembrando que existem várias associações que trabalham sério, né, de forma correta, e lembrando que muitas seguem o contrato da forma que acham que devem. E aí é um grande perigo, um alerta para o consumidor, né? Raul está à frente de uma agência criada pelas associações para autorregulamentar o setor de proteção veicular. Ele reforça a legalidade do serviço. É totalmente legal ter amparo não apenas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 18, como nos artigos 53 do Código Civil Brasileiro. Ela não está regulamentada ainda a atividade. Todavia, embora não regulamentada,
é sim uma atividade ilícita, legal. O mercado de proteção veicular oferecido por cooperativas e associações movimenta quase 10 bilhões de reais todos os anos. Uma cifra que tem potencial de aumentar, já que tem muito carro por aí rodando sem nenhum tipo de proteção. Da frota nacional de 49 milhões de veículos com até 10 anos de uso, apenas 33% tem uma apólice de seguro ou um contrato de proteção veicular. As seguradoras fazem análises rigorosas do perfil do proprietário e do veículo e podem se recusar a segurar o bem. Para motoristas de aplicativo, por exemplo, não há muita escolha. Hoje a gente percebe que 90% das pessoas que nos procuram aqui, que tem o carro como ferramenta de trabalho, elas optam pela associação, pela flexibilidade e principalmente, nesse caso, pelo valor. Foi inaugurada nesta quarta-feira no Centro Universitário de Patos de Minas a unidade da rede de atendimento Aqui Tem Sebrae. A rede de atendimento no Centro Universitário de Patos de Minas é uma iniciativa inédita do Sebrae Minas, em conjunto com entidades parceiras, para ampliar o acesso dos pequenos negócios a soluções de gestão e empreendedorismo, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico local. A proposta é que nós tenhamos todo o conhecimento, todo o know-how do Sebrae sendo disponibilizado para a academia, a partir da construção de uma metodologia inovadora, como eu disse. É a primeira universidade que nós estamos fazendo adesão à rede Aqui Tem Sebrae. Nós já estamos com quase 400 unidades em todo o estado, mas é a primeira universidade e a proposta é capacitar os estudantes para que eles estejam preparados, primeiro, para entender a realidade do empresariado e, por outro lado, aquele aluno que um dia for empregador e não empregado, que ele também tenha a oportunidade de testar, de vivenciar tudo que for necessário para transformar a sua ideia em uma concretude para o mercado. A unidade será instalada no bloco Alfa do Unipam e atenderá empresários e alunos, todos com potenciais empreendedores em Patos de Minas. Os atendimentos serão feitos por agentes indicados pelo Unipam e capacitados pelo Sebrae. Essa parceria com o Sebrae vai nos permitir levar uma série de serviços, uma série de consultorias focada principalmente em empreendedores, empresários, daquelas pessoas que realmente querem investir, criar um novo modelo de negócio. A ação visa dar continuidade a um dos focos do Unipam, o empreendedorismo. O Unipam já tem há muitos anos, a TEIA, que é uma trilha de empreendedorismo e inovação, e dentro dessa TEIA ela atende não só a comunidade acadêmica, como toda a comunidade da nossa região. Então a gente faz semanas de hackathon e de empreendedorismo, temos o próprio Prêmio Empreendedorismo do Unipam, que interage com a sociedade. Então, é uma forma de a gente levar o conhecimento acadêmico e fazer essa mistura com o que a sociedade e a comunidade precisa em termos de empreendimento, empreendedorismo, em termos de inovação e tecnologia. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no NTV News para a quinta-feira. Vamos falar de futebol. O América venceu nas penalidades e avançou para a fase de grupos da Libertadores. E materiais arrecadados em campanha são entregues para famílias atingidas por enchente. Agora a gente mostra uma boa iniciativa que arrecadou diversos materiais para muitas famílias que foram atingidas pelas enchentes do Rio Paranaíba. Dona Genilda mora no bairro Vila Rosa há 8 anos. A enchente deste foi devastadora. A água tomou conta da residência da mulher, danificou diversos cômodos e móveis. Triste porque a gente nunca tinha visto assim, Eu sempre vi as enchentes, mas na minha casa nunca tinha ido. Então, assim, pegou a gente de surpresa, tanto eu como meu filho, e foi muito triste, porque a gente perdeu as coisas, E o que a gente tinha, a gente perdeu, e tá tendo dificuldade de recuperar, porque igual meu filho, ele mexe com pedreiro e tem época de chuva, não tem serviço, Agora eu teve que ir para o aluguel, tadinho, tá pagando aluguel, eu tô desalojada, tô com meu filho, então a gente vai passando a dificuldade, mas a gente tem fé em Deus, a gente vai chegar lá. Clécia mora no mesmo bairro há 47 anos. Já presenciou algumas enchentes. Segundo ela, as deste ano foi uma das piores. Esse ano foi péssimo, ver que 2 enchentes dentro de 10 dias, eu nunca passei por isso, não. As águas também afetaram a Rosimeire, no bairro São José Operário. Eu nunca tinha visto uma coisa desse jeito. Tem muitos anos que eu moro aqui e
Desse jeito eu nunca vi. Muito ruim, né? Porque, como se diz, a gente nunca assistiu uma cena dessa, né? Essas e outras famílias receberam doações de itens de higiene pessoal e limpeza por meio de uma campanha liderada pela fisioterapeuta Blenda Almeida. As arrecadações surpreenderam. Eu não imaginei que ia dar tanta doação, né? Envolveu várias pessoas. Logo que eu joguei na internet, já foram 85 compartilhamentos e eu comecei a receber Pix. E aí a gente começou a fazer as cestas para vir em prol das pessoas que sofreram algum desajuste por causa das enchentes de Patos de Minas. Foram arrecadados vários absorventes, papel higiênico, detergente. Eu também comprei muito sabonete para o pessoal, shampoo, essas coisas assim, mais coisas de higiene mesmo, porque para voltar para as casas, né, precisa de limpar bastante e a gente focou nisso, só porque ganhamos também geladeira, fogão, cama. Para as famílias, os itens chegam em boa hora e o sentimento, claro, é de gratidão. Em nome de Jesus, já ajudou e vai ajudar muito ainda, se Deus quiser, que Deus é Pai. Eu quero até agradecer ela, né? E a Ludmila também, né, que deu assim ajuda, oportunidade, né? O que ela fez para nós, só Deus para pagar ela, porque nós não dá conta. Porque ela foi muito corajosa, ter procurado nós, vindo aqui e ajudado nós, e Deus vai abençoar ela muito e quem ajudou ela também. Com missão cumprida, a intenção é de dar continuidade à campanha. Eu tenho o Instagram, né, Físio Blenda Almeida, e é só entrar lá, me mandar um direct que a gente vai direcionar. E as pessoas estão precisando ainda de cama, né, as pessoas estão sem geladeira, é muito emocionante realmente estar nesse lugar. Boa iniciativa, né? Futebol, o América venceu nos pênaltis do Barcelona do Equador e, claro, avançou para a Copa de Grupos da Libertadores. Em Guayaquil, a disputa entre Barcelona do Equador e América terminou em 0-0. O Coelho teve poucas chances e a decisão sobre quem iria avançar para a fase de grupos da Copa Libertadores foi para os pênaltis, assim como na partida contra o Guarani do Paraguai na fase anterior da Libertadores. A estrela do goleiro Jailson do Coelho brilhou de novo. Isso porque no tempo regulamentar já tinha feito defesas espetaculares. E na cobrança das penalidades foi decisivo. O América marcou com o Wellington Paulista, Iago Maidana, Felipe Azevedo, Índio Ramírez e Juninho Valoura. Já Jailson, o herói americano, defendeu a cobrança de Quinones, assegurando a vitória por 5-4. O América vai faturar em premiações na fase de grupos R$3 milhões. Os 3 adversários serão conhecidos em sorteio no dia 25 e as partidas têm início na primeira semana de abril. Agora vamos ver como é que fica o tempo nesta quinta-feira em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Os dados meteorológicos do IMET mostram que a tendência é de calor com muita nebulosidade e possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nesta quinta-feira, em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Lagamar, a máxima deve alcançar os 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, a mínima prevista é de 20 e a máxima deve chegar aos 31 graus. E em Coromandel, mínima de 20 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. A seguir tem análise da notícia aqui no News. Redicop faz entrega de carta de intenções com plano de ações para otimização de resultados. Você vai ver que o boletim registrou 98 novos casos de Covid em Patos de Minas. A ocupação hospitalar mantém redução e leitos clínicos na rede pública estão zerados. Representantes da Redicop Patos de Minas promoveram hoje a entrega de uma carta de intenções à Prefeitura e ao SEBRAE para a implementação de um plano de ações com a otimização de resultados.
A Rede Coop Patos de Minas objetiva espalhar a cooperação por meio do desenvolvimento econômico e social da cidade. Sendo assim, ela representa a união de 13 cooperativas patenses que juntas realizaram uma solenidade de apresentação e entrega da Carta de Intenções, tanto ao Sebrae Minas Gerais quanto à Prefeitura para o ano de 2022. Mardem Magalhães é diretor técnico do Sebrae e conta que o sistema cooperativista tem um princípio norteador, que é o interesse pela comunidade, e complementa afirmando que eles buscam uma melhora da qualidade de vida. O Sebrae tem uma interação total com o sistema cooperativista e o nosso objetivo primeiro, lógico, é levar gestão, levar informação, levar inovação para o associado, para o cooperado. E, por um outro lado, o sistema cooperativista tem um dos princípios que é o interesse pela comunidade. E aí tem tudo a ver com o trabalho do Sebrae de desenvolvimento das regiões, de fortalecimento do ambiente de negócios. A Prefeitura, como sempre, parceira das duas instituições, tanto do sistema cooperativista quanto do Sebrae. E, portanto, o esforço, o que cada um tem de melhor para levar para o cooperado, para o município, o que nós temos para o desenvolvimento dessa região, fortalecendo geração de renda, geração de riqueza e, portanto, melhor qualidade de vida. Além disso, é importante salientar que o Sebrae tem como um dos objetivos atuar de forma estratégica, buscando uma educação empreendedora e financeira para as escolas. Nesse sentido, o coordenador da Rede Coop diz que com esse novo momento, a cultura será transformada, colocando em pauta profissões como a de empreendedor. Que os empreendedores já terão dentro dos cursos, as formações existentes, mas também a cultura será transformada nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que tudo é necessário. Você tem necessidade do dentista, do engenheiro, do médico, mas também você tem necessidade do empreendedor, do industrial, do comerciante, do prestador de serviço de outras formas. Então tudo é necessário na cidade. E Patos só tem a ganhar e ganhar muito com esse convênio que nós estamos aqui, esse protocolo de intenções que nós estamos firmando hoje. Luiz Eduardo Falcão esteve no evento e conta que tanto o empreendedorismo quanto o cooperativismo estão no DNA da população patense. E começar a abordar isso nas escolas será positivo. A gente vem até tirar um atraso em relação a isso, levar para as nossas escolas, para os nossos alunos, essas noções de empreendedorismo e de cooperativismo. Acho que é super importante, quanto mais cedo, melhor, ensinar para as nossas crianças como que funciona, como que você pode cooperar para empreender, como é que você pode abrir seu negócio, noções matemáticas de fazer as contas ali de compra e venda. Isso é muito interessante. Começa em 4 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A imunização será realizada em 2 etapas e termina em 3 de junho. A meta do Ministério da Saúde é vacinar contra a gripe cerca de 76 milhões e 500 mil pessoas. Serão entregues aos postos de saúde de todo o país 80 milhões de doses da influenza trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan e eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A campanha de imunização começa em 4 de abril e vai até 3 de junho e será dividida em 2 etapas. Na primeira, entre os dias 4 de abril e 2 de maio, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda etapa, que vai de 3 de maio a 3 de junho, tem como público-alvo crianças de 6 meses até menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, membros de forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas. Também caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa e pessoas privadas de liberdade. O boletim epidemiológico desta quarta-feira mostra que 98 casos de Covid-19 foram confirmados em Patos de Minas, elevando para 30.628 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. Os casos ativos seguem em redução, com 97 doentes se recuperando em casa. Ao todo, 6 patenses estão internados, sendo 5 em leitos clínicos e apenas 1 em UTI. Mais um óbito foi confirmado, elevando para 584
quantidade, o número de vidas perdidas para a doença. A vítima, um homem de 60 anos, faleceu no dia 3 de março. A ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19 está em 2,22% nas UTIs e 0% das enfermarias estão zeradas aí, portanto. A gente observa também o boletim da ocupação total de leitos para todas as doenças nos hospitais particulares e públicos, né? Nos clínicos, o percentual é de 78,68% e nas unidades de terapia intensiva, a ocupação está em 56,94%. Com os dados da Covid-19, a gente abrindo, portanto, aqui a nossa análise da notícia. Ludmila Bahia comigo. Boa noite de novo, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco agora no NTV News com a análise da notícia. Pois é, casos da Covid-19 de fato despencando. A gente tem aí um cenário excelente, enquanto países da Europa, da Ásia vivem aí uma guinada em novos casos. Hoje, na maioria dos hospitais, nós não temos, nos públicos, por exemplo, não tem mais leitos direcionados para pacientes com Covid-19. Esses leitos foram disponibilizados para tratar a população no geral. Agora, o que a gente chama atenção é o fato aí da discrepância dos dados do governo do estado de Minas Gerais com os informados pelo município de Patos de Minas. Ainda temos uma diferença de 16 óbitos a mais no boletim estadual. No boletim estadual, a gente tem 600 mortes durante todo esse período de coronavírus, de pandemia, e no município a gente tem um registro de 584. Mas a gente vê dia a dia aí o município alterando o boletim epidemiológico, ora essa diferença foi maior ainda. Mas fato daí que ainda hoje a gente tem registrado, infelizmente, vítimas da Covid-19. É verdade. E aí é aquela tensão, né? Fica parecendo que a gente avança 2 passos e parece que regride um passo. Porque você vê toda uma situação melhorando no Brasil, em Patos de Minas não é diferente, né, de um número menor de casos, mas aí você olha para a Europa, já tem lá a Alemanha com dificuldades, olha para a Ásia, você tem lá a China em dificuldades assim. Ou seja, a gente vai ter que ter um controle, um entendimento constante do que é esse vírus para estar também se cuidando, né? Porque daqui para frente variantes vão surgir e a gente tem que estar principalmente vacinado, né? Imunizado, né? Claro, novas cepas sendo encontradas. Então, é aquela vigilância que a gente vai ter sempre, porque a gente sabe que é um vírus que não, pelo menos por hora, é o que a gente deseja, mas por hora ele não vai ser eliminado. Então, vale, claro, observar aí se o cartão de vacina está em dia, se a dose de reforço está na hora, se está atrasada, corre aí em Patos de Minas, no caso são nos postos de saúde, buscar esse reforço necessário. E a gente tem outros métodos de prevenção que a gente sabe muito bem. Então, em determinadas situações que você não se sentir seguro, por mais que em algumas cidades, como Patos de Minas, esteja liberado o uso da máscara, tanto em local fechado quanto aberto, se você não se sentir seguro, não lance mão desse item de segurança. Eu, por exemplo, sou bem atenta a isso. Em alguns locais eu não deixo de usar máscara de jeito nenhum. Tá certo. Vamos fazer uma parada rápida. Depois do intervalo, sancionada a lei que promove a expansão do perímetro urbano em Patos de Minas. Pais de autistas pedem providências da Prefeitura na contratação de professores apoio. E vamos falar sobre os lançamentos dos aplicativos da NTV e do portal Pato Já. Foi publicado no Diário Oficial do município nesta quarta-feira a lei complementar que altera o perímetro urbano de Patos de Minas e institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação de terrenos e edificações. Na prática, a lei sancionada promove a expansão da área urbana para a margem esquerda do Rio Paranaíba. O texto define também as obrigações determinadas aos empreendedores que estão relacionadas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Entre elas, apresentar soluções de manejo das águas pluviais, apresentar solução para o impacto das águas pluviais do empreendimento na estrutura urbana e ambiental ajusante do seu lançamento até o Rio Paranaíba, propondo medidas mitigadoras e ou compensatórias, inclusive contribuição ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Famílias de autistas em Patos de Minas estão reclamando das dificuldades provocadas pela não contratação suficiente de professores apoio por parte da Prefeitura.
O filho desta mulher, que prefere ter sua identidade preservada por medo de represálias por parte do poder público, é autista. E no último ano contava com uma professora apoio em uma das escolas municipais de Patos de Minas. Ele tinha a professora apoio no ano passado, ela era exclusiva dele e não tivemos problema algum com dificuldade dele em acompanhar a turma, em dificuldade dele interagir com os coleguinhas, porque tinha alguém sempre ali para agir antes dele ter uma crise sensorial, para evitar quando viesse algum barulho que ela sabia que ia incomodar ele, ela ia evitar esses tipos de problemas. E para ajudá-lo a se alimentar na hora do lanche, para ajudá-lo a ir ao banheiro, que são coisas que o autista não consegue fazer sozinho nessa idade. Em novembro, momento da rematrícula escolar, a mãe levou o laudo médico do filho para que o direito dele fosse garantido neste novo ano letivo. Fiquei tranquila, né? Tive a certeza de que esse ano seria igual. Um dia antes de começarem as aulas, no domingo, as aulas começaram na segunda, a professora regular e a professora apoio entraram em contato comigo, me contando que iam esperar ele no dia seguinte na escola, que elas estariam lá para recebê-lo. Só que a professora apoio já me contou um dia antes que ela ficaria com 2 crianças autistas. A mulher relata a dificuldade que o filho e a professora têm enfrentado. A outra criança que está dividindo a professora apoio com o meu filho, ela tem crises sensoriais repetidas, porque ela ainda está numa fase do tratamento diferente do meu filho, numa fase também da evolução do autismo diferente. E isso está acontecendo de desenvolver a crise sensorial nele, repetida logo que acontece a dela, e isso está atrapalhando muito o desenvolvimento de todos na escola. Enquanto as contratações não são feitas, o filho dela segue sendo prejudicado. Fica muito difícil, porque a gente não pode obrigá-lo a ir, sendo que ele está nervoso, ele sente dor, muita dor no estômago, ele vomita, sabe, quando ele está muito nervoso. Então eu não posso obrigá-lo a ir para a escola, sentir o excesso de estímulo que ele sente lá na situação que está hoje. O filho desta mãe também tem enfrentado dificuldades em seu primeiro ano na escola. Muitas das vezes acontece de eu estar indo buscar o meu filho, ou até mesmo o avô ir buscar, e as crianças estão fazendo as atividades que estão sendo propostas ali, lúdicas, para eles estarem aprendendo, e o meu filho está isolado do restante da turma, porque ele não consegue ter essa interação social. Ou chega a hora do recreio, é a hora de fazer o lanche, ele não consegue comer aquele alimento que está sendo proposto, porque tudo para ele que é mais mole, mais pegajoso, alguma coisa assim, ele recusa aquele tipo de alimento, ele tem seletividade alimentar, então dependendo do alimento que é proposto para ele ali, ele não come. Água, alguma coisa assim que oferece, que é pessoa que ele não tem contato com frequência, ele também vai recusar aquilo que está sendo oferecido. Então a professora de apoio que a gente vem pedir para estar sendo feita essa contratação o mais rápido possível é para estar auxiliando os nossos filhos nesse desenvolvimento. Esta outra mãe aponta incoerências apresentadas pelo poder público. No passado mesmo, a prefeitura já tinha noção de quantos alunos iam precisar de professor de apoio, quantos professores iam ser necessários e quantos estagiários também. No dia 5 de janeiro, a prefeitura lançou o resultado desse edital com a lista de professores. E no dia 28 de janeiro, falou que as aulas iam começar dia 7/2. As aulas começaram e não foi feita a contratação. Soltou 3 editais de estagiário que teve pouca demanda e que vai ser feito a seleção dos professores. Não, a seleção já foi feita, vocês têm que chamar os professores, que está lá no edital 14 de 2021, para poder assumir o cargo que está necessitando. Eu queria deixar claro também que vocês falaram que vão precisar de 100 professores de apoio, porque os alunos podem ser 3 alunos para cada professor. Não é todo aluno que dá conta de você ter 3 alunos, né? Não é todo professor que dá conta de 3 alunos. Isso tem que ser avaliado caso a caso. A Secretaria de Educação foi procurada e, segundo uma das mães, disse que não poderia resolver e pediu paciência. Primeiro eu procurei a escola me disse que ela não conseguiria resolver, me encaminhou para a CEMED. Eu procurei a CEMED me respondeu na época que não tinha como resolver por agora.
que não tinha como contratar professores por agora, que teria que passar pela Câmara primeiro, e pediu paciência. Depois eu procurei a prefeitura, procurei o prefeito, e ele me respondeu que estão tentando resolver, mas que por enquanto tem a lei de responsabilidade fiscal, que não tem como contratar professores agora. Uma das coisas que é mais faladas para a gente, que foi alegada, é a responsabilidade social, a responsabilidade fiscal. Só que a gente também esquece que a gente também tem a responsabilidade social. Então, a responsabilidade fiscal, beleza, dinheiro. E a responsabilidade social, que são as pessoas? Aonde que elas estão ficando? A gente sente que a gente está abandonado. A gente sente que isso é um preconceito velado. Então, eu estou suplicando para a prefeitura tomar providência. Porque eu estou cortando um dobrado para poder pagar para o meu filho a escola. Mas e quem não tem? A gente está num país que a gasolina é quase R$8 e tem gente na fila do osso. Não dá, sabe? É muito triste, é muito triste. Ludmila, nós questionamos a prefeitura sobre essa situação, mas ainda não recebemos respostas sobre a contratação desses professores apoio. Então vamos remontar uma resposta que a gente teve na semana passada do prefeito Luiz Eduardo Falcão, que disse que não havia feito a contratação por falta de profissionais disponíveis para fazer esse papel importante que é de professor apoio. Entretanto, alguns desses profissionais, 7, ingressaram com uma ação na justiça, ganharam a causa e a prefeitura foi então obrigada a fazer essa contratação. Essas pessoas, esses educadores já haviam passado em concurso e logo então o município incorporou esses professores apoio para que pudesse cumprir a lei. Então a gente não está falando nada mais, nada menos do que cumprir a lei já prevista. E há profissionais, não haveria como contratar esses profissionais que foi por determinação judicial. Daí não dá para falar que não tem, se temos ali uma lista de aprovados em concurso. Se a quantidade que passou ali, esses profissionais, não teve nenhum chamamento, e se o houvesse, nem todas as pessoas estivessem disponíveis para atuarem com professor apoio, a prefeitura pode sim abrir um novo concurso ou mesmo fazer contratações de emergência para poder cumprir a lei. A gente entende o clamor desses pais quando falam que não tem mais paciência, que foi pedido a eles e eles tiveram ali o máximo possível. Só que paciência tem limite. E esses pais estão nessa situação. Cabe então ao município cumprir a legislação e atender o pedido que chega a ser de joelhos de todas essas mães, de todos esses pais. E a gente espera profundamente que isso seja o quanto antes, para minimizar o prejuízo para esses alunos que precisam, que necessitam desse acompanhamento de um professor apoio. Necessário, né? A palavra realmente é essa, Ludmila. Ludmila, no noticiário político, a gente destacando aqui o governador Romeu Zema, que continua no impasse e no embate com as categorias que estão em greve no estado, né? Ele hoje, inclusive, ameaçou cortar ponto, processar quem desrespeitasse a lei e também reconheceu ter errado quando fez aquele acordo lá em 2019 com as forças de segurança. Pois é, o governador hoje tentou remendar aí por que não conseguiu cumprir o reajuste acordado em 2019 com representantes das forças de segurança, que era um reajuste aí de 41%, e o governador disse que agora não dá para honrar com a palavra, porque aconteceram alguns problemas ao longo desses anos, como, por exemplo, a pandemia que atrapalhou a arrecadação do Estado. Mas também entrou muito dinheiro nesse período, viu, Odair? A gente teve um dinheiro gigantesco aí, de acordo a começar pelo próprio dinheiro da Vale. Então, entrou também muito dinheiro no cofre do Estado. O problema é que lá atrás fica fácil fazer um acordo quando não se tem uma ciência da situação e mais do que isso. Toda promessa é dívida
E chega uma hora que essa dívida é cobrada. Foi o que fez aí policiais civis, militares, bombeiros e penais. E mais, nessa entrevista dada, além de reconhecer pela primeira vez que não deveria ter feito esse acordo, aí o governador também desprezou as variantes, os problemas que poderiam ocorrer no meio do caminho. O governador também ameaçou até mesmo demitir servidores que não sigam a lei, que descumpram a lei, que não tem aí o mínimo de força ou de profissionais ou servidores empenhados conforme prevê a própria Constituição. Então, o governador agora engrossou o tom, engrossou a voz, não vai tolerar, agora é canetada. O meu temor é que com esse bater de frente com tantos servidores de linhas diferentes em greve, temos aí professores, alguns professores em greve, sim, temos servidores também do IPSENG, temos aí do IMA, do DER, forças de segurança e mais um punhado. Vários setores, né? O temor que fica é se com esse diálogo, que agora não quer mais acordo, se não vai acirrar ainda mais os ânimos. Pode provocar um efeito contrário, né? Vamos mudar de assunto. Estamos todos cada vez mais conectados e interagindo com conteúdos nas mais diversas plataformas. A partir de agora, os telespectadores da NTV e os internautas do portal Patos Já passam a contar com aplicativos que facilitam ainda mais os acessos. Pelo aplicativo da NTV Patos de Minas, os internautas poderão ter acesso à programação completa da NTV, assistir em tempo real os programas da casa e ainda ficar antenado no que acontece em toda a região. Foram 6 meses de trabalho para desenvolver os apps. A ideia do aplicativo é facilitar o acesso à programação e à informação de Patos e região. Hoje em dia, às vezes a gente está em casa ou está no trabalho e às vezes não tem tempo ali para ficar na frente da televisão. Ou está no trabalho, não tem uma televisão. Então, mas um celular você tem. Todo mundo tem um celular no bolso, na bolsa. Então, ele pode pegar o aplicativo e já abrir direto as informações ou abrir direto a programação ali da NTV e curtir o programa que ela gosta. Já no app Patos Já, o leitor pode ficar por dentro de todas as notícias da região em tempo real, sem precisar entrar no site para conferir os últimos fatos. A plataforma foi pensada de forma inteligente, em um modelo vertical e de fácil leitura. O aplicativo do Patos Já, ele foi pensado na melhor conforto para o usuário. Então ele tem 2 temas, que é o tema branco, normal, e o tema dark, que é o tema escuro, para melhorar o conforto da visão. A gente pensou também no tamanho da letra, que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de leitura, né? Então a gente consegue ajustar o tamanho da letra. Então tem todas essas coisas. Ele tem um feed de notícias parecido com o do Instagram, do Facebook, que ele é um feed infinito, então a pessoa vai passando e ele vai carregando as notícias de forma infinita. Então tem notícia para todo dia. Os aplicativos NTV Patos de Minas e Patos Já estão disponíveis de graça no Play Store e Apple Store. O aplicativo ele será atualizado automaticamente no celular dos usuários. Então sempre que a gente lançar funcionalidades novas, ele vai ser automaticamente atualizado no celular dos usuários. Então, por exemplo, se algum dia a gente lançar aqui uma função ou uma funcionalidade de interação do usuário, ele mandar um vídeo, ele mandar um texto, o aplicativo vai ser automaticamente atualizado e logo vai ter essa nova função dentro do aplicativo do usuário. Então, ele vai conseguir ou mandar uma foto de algum problema que está tendo no bairro dele, ou alguma mensagem, né, para o programa que está passando ao vivo na TV. Então a gente pensa em melhorar muito o sistema com o passar do tempo. Basta entrar nas lojas, digitar os nomes e desfrutar de todo o conteúdo da emissora local. O aplicativo da NTV ele foi pensado dessa forma. A gente pensou no aplicativo bem leve e que funcionasse em qualquer lugar do mundo. Então a pessoa pode estar, sei lá, nos Estados Unidos e ela vai conseguir ver a programação da NTV, vai conseguir assistir o Gui Boaventura e ver a Ludmila Bahia no Espaço Feminino, por exemplo. E na bancada do News também, e na bancada do News. Facilitando todos os acessos. A gente está aí, né, justamente pensando no telespectador, onde quer que ele esteja, poder alcançar o nosso conteúdo, né? Eu fui testar aqui, ó, tá funcionando, só lá baixar no seu... App Store. No App Store.
Ou no da Apple, né, também, pode baixar por lá também. Está disponível também nos mobiles aí, né? Claro, e facilita muito a vida para quem quer saber de tudo que acontece com um clique só. Sem tempo para ficar, às vezes, em frente à TV, mas a TV já sai aqui, ó. Olha. Está na palma da mão, né? Muito facilitado aí. Então, bem legal, já vai, baixa, depois conta pra gente qual foi a sua impressão. E a gente também vai elaborar conteúdos exclusivos para os aplicativos e a gente vai sempre comunicando por aqui, seja pelo site, pelo app, pela TV, pela rádio. O Grupo NTV de Comunicação ocupando aí os diversos espaços, porque a gente quer estar sempre do seu lado. Muito bem. Análise terminando, o NTV News também fechando. Amanhã a gente se encontra, Ludmila. Amanhã tem mais NTV News. A gente começa a produzir desde já mais informações para você que está sempre aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã às 11h30 no 30 Minutos e depois aqui na bancada do News. Boa noite, até lá.